Thomas More, não traiu a sua consciência. Era um homem de princípios. Era um homem leal à Inglaterra. Era um homem leal ao seu rei. Mas era um homem leal também àquilo que lhe formava enquanto homem, enquanto ser de consciência. Meus amigos, dando sequência à nossa série Os Grandes Julgamentos da História, hoje vamos falar sobre mais um dos grandes julgamentos marcantes da história humana no Ocidente. Hoje vamos falar sobre o julgamento de Sir Thomas More, um dos homens mais poderosos da Inglaterra do século XVI, abaixo apenas do poderio do próprio rei Henrique VIII, seu contemporâneo. Hoje vamos falar então sobre este caso, que é objeto de um dos artigos dessa coletânea organizada pelo professor José Roberto de Castro Neves, que leva o mesmo nome, Os Grandes Julgamentos da História, e o artigo no qual nos basearemos para falar hoje sobre o julgamento de Thomas More é da lavra do Dr. Alberto de Orleans e Bragança. Muito bem, Thomas More, um dos homens mais cultos de seu tempo, um dos homens mais respeitados da Inglaterra do seu tempo. Basta dizer, para situarmos a todos, Thomas More teve ali o auge do seu poder, vamos dizer assim, na coroa inglesa, no reino inglês, ali por volta das décadas da década de 1520, 1530, sendo que faleceu em 1535. Thomas More teve, por mérito, uma ascensão, vamos dizer, não meteórica, mas uma ascensão bastante profunda, galgando os poderes do reino inglês. Como disse, por mérito, era um gênio, era um homem que escrevia, era um homem que tinha maior facilidade na compreensão e no debate das grandes ideias, dos temas profundos de seu tempo. E debatia com os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes teólogos de seu tempo. Católico Thomas More. Tinha grande proximidade com a Santa Sé. Escreveu, apesar de um homem ligado à ciência, era um homem que respeitava e não transigia com os princípios da Igreja Católica, chegando inclusive a traçar fortes debates com o seu contemporâneo, líder da Reforma Protestante, Martim Lutero. Muito bem, Thomas More, como disse, foi um homem bastante respeitado pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade política, pela sua capacidade de pensar e refletir o seu tempo. Era um líder. E cedo foi reconhecida essa sua capacidade e cedo ele foi convocado então para servir nos principais cargos do reino inglês, chegando inclusive no apogeu, no ápice dessa carreira de servir a Inglaterra, que foi justamente servindo a Inglaterra no cargo de Lord Chancellor. Deu-se sempre muito bem com o rei Henrique VIII, só que até certo ponto. Em dado momento, o rei Henrique VIII, soberano da Inglaterra, decide divorciar-se da rainha Catarina, da sua esposa, chamada Catarina de Aragão. Desejava o rei, a princípio, ou numa camada mais superficial, dizem os historiadores, essa era a desculpa, desejava o rei um herdeiro varão. E a Catarina de Aragão, segundo o rei, não conseguia lhe dar este herdeiro varão. Estava em jogo então, segundo o rei, a própria sobrevivência de sua dinastia. E o rei então, buscando algumas filigranas no direito canônico, buscou junto à Santa Sé a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão. Desejava desposar uma dama de companhia de sua corte chamada Ana Bolena. O Papa Clemente VII negou a anulação do casamento com Catarina de Aragão. Disse:
O casamento é indissolúvel. Henrique VIII enfureceu-se, rompeu com a Igreja Católica, casou-se com Ana Bolena, anulando imediatamente antes o casamento com Catarina de Aragão, por meio de própria legislação criada no intramuros inglês, e, portanto, formou também ali, descolou-se, rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja da Inglaterra. E na sequência fora, por óbvio, excomungado pelo Papa Clemente VII. Ocorre que, a este passo, a relação do segundo homem mais poderoso da Inglaterra, que era o próprio Thomas More, com o homem mais poderoso, o próprio rei, a relação entre esses dois já estava bastante estremecida, porque havia um rancor do rei para com Thomas More, porque esperava o rei que o seu chanceler, que tinha bastante ligação com a Santa Sé, pudesse ter influenciado o Papa Clemente para ter anulado o casamento dele com Catarina de Aragão, para que pudesse então ter se casado de maneira menos traumática com Ana Bolena. Ocorre então que o rei Henrique VIII não para. Ele promulga uma série de acts, uma série de leis, onde, por exemplo, todos os súditos tinham que jurar obediência, tinham que jurar concordância com o rei nessa fundação da Igreja da Inglaterra e também na anulação do casamento dele com Catarina de Aragão e no novo casamento com Ana Bolena. Ocorre que, por motivos bastante explícitos, bastante leais, Thomas More se negava a fazer esse juramento, a reconhecer estes atos como corriqueiros, como lícitos por parte do rei. Não criticava o rei, não fora desleal para com o rei, mas não legitimava ele próprio como cidadão e como intelectual das leis, porque era um dos grandes advogados de seu tempo, não legitimava. Ocorre que o próprio rei Henrique VIII necessitava dessa concordância daquele que era o segundo homem mais respeitado do reino. Uma vez que Thomas More se negava por uma questão de consciência íntima, o rei, como sempre era normal em se tratando de Henrique VIII, o rei enfureceu-se. Ainda tentou conquistar Thomas More de alguma maneira. A essa altura, Thomas More já estava aprisionado na Torre de Londres, onde passaria lá 14 meses. A família desesperada, a filha, a mulher, mandava-lhe cartas dizendo: volte atrás, concorde com o rei, reconheça você a Igreja da Inglaterra, reconheça a legitimidade de todos esses atos normativos do rei, a anulação do casamento com Catarina de Aragão, a legalidade do casamento com Ana Bolena, reconheça essa legitimidade e a vida segue. O rei manda lhe oferecer indulgências, manda lhe oferecer benefícios econômicos, mas, fiel à sua própria consciência, Thomas More nega tudo isso, mesmo sabendo que seu futuro era, se não incerto, era até certo ponto certo, seria a forca, seria o esquartejamento ou qualquer uma das mais piores penas capitais. Posteriormente, Henrique VIII e o novo chanceler, verificando a irredutibilidade da posição de pensamento de Thomas More, o rei, temendo pela sua própria autoridade, forja uma versão, na verdade um falso testemunho, praticado pelo próprio procurador-geral do rei, que adentra a cela na Torre de Londres, onde Thomas More está aprisionado, a pretexto de uma visita, e de lá sai, fazendo todos saberem, na sua versão, de que Thomas More teria lhe confidenciado que não reconhecia a autoridade soberana de Henrique VIII. Ora, com este falso testemunho, porque em verdade isso não aconteceu, Thomas More jamais lhe dissera isso, com esse falso testemunho,
foi o suficiente para enquadrar Thomas More como no crime de traição ao soberano. Thomas More, então, foi julgado diante de um júri também parcial, sob as seguintes acusações. Primeira acusação: Thomas More teria maliciosamente se recusado a aceitar a supremacia do rei sobre a Igreja da Inglaterra. Segunda acusação: More teria conspirado contra o rei ao escrever cartas ao bispo Fisher incitando a não respeitar algumas das novas leis editadas pelo parlamento. Terceira acusação: More teria traído o rei ao se opor ao decreto de sucessão e não aceitando o casamento com Ana Bolena. E quarta e última acusação: More não reconhecia poderes do parlamento de editar o decreto de supremacia e, portanto, teria conspirado contra o rei ou outros membros da família real. O fato é que esse foi um dos julgamentos mais complexos, mais injustos. Toda a Inglaterra acompanhou o dia a dia das repercussões dos 14 meses em que Thomas More ficou aprisionado na Torre de Londres, que era o destino dos bandidos mais, vamos dizer, perigosos, dos presos políticos mais indesejados pela coroa inglesa, através de décadas e décadas e décadas. É complexo, porque tratava-se, não era qualquer um, era um homem poderosíssimo, respeitabilíssimo, e era um rei de rompantes, que as pessoas temiam, os rompantes de Henrique VIII. Um homem que rompeu com a própria igreja, a Igreja Católica Romana. O júri, como eu disse, parcial, baseado num falso testemunho. E isso tudo restou cristalino, restou constrangedor até, porque Thomas More advogou em causa própria, fez ele diante dos jurados a sua própria defesa, e com a sua brilhante retórica, com a sua brilhante argumentação, infalível argumentação, ele contrapôs, ele encurralou, ele deixou de calças curtas, a modo de dizer, os seus acusadores, esse próprio que praticou, o procurador-geral que praticou o crime de falso testemunho, e os jurados, para aquilo não virar uma desonra total, o absolveu pelas 3 primeiras acusações e o condenou pela 4ª acusação, que seria a tal da acusação que teria confabulado contra a autoridade do rei. Thomas More fez uma das mais brilhantes performances de um advogado de defesa diante de um plenário. E neste caso, com o agravante de ser ele próprio o réu. Advogava, como disse, em causa própria. Mas as cartas já estavam dadas. A sua condenação já era certa. Havia se tornado indesejado. Não havia mais lugar para Thomas More na coroa inglesa e nem mesmo na Inglaterra. A Inglaterra era pequena demais. A ilha era pequena demais para aqueles 2 grandes homens. Tudo porque o segundo maior homem da Inglaterra daquele tempo se colocou no caminho do seu rei, do seu soberano. O julgamento foi maravilhoso do ponto de vista de todo aquele desfile de técnica e capacidade defensiva de Thomas More. Condenado à forca e ao esquartejamento, em seguida teve a pena comutada na pena capital de decapitação. Tombava ali a grande lenda Thomas More. Ao subir o cadafalso, diante do seu verdugo, do seu carrasco,
fraco, pediu-lhe ajuda para subir um dos degraus. E ainda brincou, teve tempo para fazer um humor diante da morte que se avizinhava. E disse: me ajude a subir este degrau, porque para descer, quis ele dizer, após a captação onde a cabeça rolaria, ele disse: me ajude a subir esse degrau, porque para descer eu já não precisarei de ajuda. Thomas More não traiu a sua consciência. Era um homem de princípios. Era um homem leal à Inglaterra. Era um homem leal ao seu rei. Mas era um homem leal também àquilo que lhe formava enquanto homem, enquanto ser de consciência. Era leal à Inglaterra, seu rei, mas sobretudo era leal à sua própria honra, aquilo que ele aprendeu e considerava o que era certo e o que era errado. Não transigiu, não traiu a si próprio, e isso custou-lhe a cabeça. Em tempos onde a liberdade de consciência, a liberdade de religiosidade, as liberdades mais primárias, inclusive aquelas consideradas direitos de primeira geração, surgidas na própria Inglaterra, ainda no contexto da Magna Carta em 1215, em tempos onde, em pleno 2022, essas liberdades primárias e primordiais estão cada vez mais atacadas, a história de Thomas More, o exemplo de Thomas More, urge ser imitado, ou ao menos refletido. Em 1935, o Papa de então canonizou Thomas More, num reconhecimento da sua consciência e da sua lealdade aos princípios da fé que confessava.